Estamos em mais uma meditação diária e o tema de hoje é Deus é grandioso em perdoar. Livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Preste atenção na palavra de Deus. Eu gostaria de apresentar-te, em nossa meditação de hoje, alguns aspectos muito importantes a respeito da palavra de Deus no que se refere ao perdão de Deus, ao ato daquele que busca o perdão e a resposta de Deus, o qual é o perdoador, o qual é o dono do perdão. O profeta Isaías vem chamando a atenção a respeito de um passo fundamental em direção a Deus, em direção ao Senhor, daquele que identifica a necessidade da ação de Deus sobre a sua vida, da ação de Deus para o perdão dos seus pecados. Ele vai dizer o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ambas as frases se referem ao fato de haver um tempo oportuno para se achegar a Deus. Nos dois momentos ele diz, enquanto se pode achar. Depois ele diz, enquanto está perto. Buscar e invocar neste contexto são colocados como sinônimos, palavras que se referem ao mesmo objetivo. Na verdade, ele está enfatizando com esta repetição de ideias o quanto se deve atentar a um momento em que se existe uma oportunidade, em que se existe um convite. E a gente sabe muito bem que existem oportunidades que não voltam. Existem tempos em que há oportunidade e há tempos que se espera uma oportunidade. Existe um tempo aceitável, existe um momento para se receber, para se buscar e para se receber o perdão de Deus, pois é justamente o que há no contexto deste apelo de Isaías. Quando ele se refere ao ato de buscar a Deus, invocar a Deus, ele está falando da ideia que ele vai colocar no versículo 7, que é o ato do homem buscar a Deus a fim de reconhecer o seu pecado, a fim de se arrepender do seu erro e passar a viver uma nova vida. Preste atenção. Versículo 7, ele começa dizendo: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor. Há uma ligação, há uma continuação daquilo que ele estava dizendo anteriormente. Então nós podemos ler tudo isto junto. Busque ao Senhor, invoque ao Senhor, e assim então você deixa também o seu mau caminho, você muda os seus pensamentos e você se converte a Deus. Preste atenção. Então, neste tempo em que há esta oportunidade, se deve buscar a Deus, para que então também haja esta mudança de vida. O apelo do profeta é que haja esta mudança, uma mudança tanto na direção quanto na substância, com aquilo que há no interior, naquilo que há no pensamento. Há um novo caminho a percorrer, há uma mudança na maneira de pensar, na maneira de entender, há uma mudança quanto ao norte a guiar a sua vida. Se converta ao Senhor. Conversão, a gente sabe, nos fala de mudar a direção, de mudar o sentido, de mudar o rumo. O convite do profeta àquele povo, o convite do profeta àquelas pessoas que ouviam naquele momento, a nação de Israel, era que eles
mudassem completamente os seus objetivos, o seu foco de vida, pois eles não estavam voltados a buscar a Deus, não estavam voltados a invocar o nome do Senhor. Desta maneira, eles também não percebiam, não identificavam como estava a vida, como estava a conduta, como estavam os seus procedimentos. Estavam longe do Senhor e, consequentemente, andando por caminhos maus, consequentemente, com pensamentos maus. Era necessário aquele povo converter-se ao Senhor. À medida que buscamos a Deus, percebemos o perigo dos nossos caminhos e a impureza dos nossos pensamentos. Estando longe de Deus, a gente não percebe o caminho o qual nós andamos. Distante de Deus, a gente não percebe que aquilo que a gente fala, ou pensa, ou faz, o desagrada, porque estamos longe dele. À medida que buscamos a Deus, há sim, com toda certeza, uma mudança no conteúdo, naquilo que nós passamos a ser, aquilo que nós passamos a prezar, a valorizar. Há uma mudança, há uma diferença quando se busca a Deus. Quando nós buscamos a Deus, Ele passa a ser o nosso meio de subsistência. Enquanto estamos no pecado, a gente se alimenta do pecado, vive pelo pecado, temos prazer no pecado. Com Deus, estando perto de Deus, se aproximando de Deus, o nosso meio de existir, repito, o nosso meio de subsistência vai ser outro, vai ser diferente. Nós teremos prazer em andar com Deus, em caminhar com Deus, neste novo caminho que Ele nos propõe. Ele prossegue dizendo que se compadecerá dele, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. O compadecimento de Deus está, conforme o texto, seguindo o passo da busca e da mudança. Há um questionamento natural do parecer de Deus. Há muitos males da humanidade, há muitos que atribuem a Deus tudo quanto é mal. Enfim, há uma atribuição muito grande a tudo quanto aquilo que é ruim a Deus. Mas presta atenção, nós precisamos entender que Deus sempre está disponível. Não é o fato de Deus atender ou intervir. Deus sempre está disponível, mas é o homem que precisa buscá-lo. Então é uma atitude que começa por nós e que terá a resposta de Deus. Deus sempre está disponível, mas o homem precisa buscá-lo. Não se trata de nenhuma barganha. Deus não está barganhando com o homem, não. Me dá que depois eu te dou. Não. Deus foi quem deu primeiro. Mesmo quando nós ainda éramos completamente pecadores, perdidos, Deus já havia dado o seu Filho. Deus preparou o seu Filho unigênito para dar em resgate de muitos. Então, não é uma barganha. Deus não está cobrando da gente alguma coisa para que possamos receber aquilo que Ele já fez e que já está consumado. A grande verdade é que o presente foi dado, só precisa ser recebido. Quando Ele nos fala de busca, Ele está falando de interesse pelo favor de Deus. Tem pessoas que não estão interessadas em receber o perdão de Deus. Buscará aquele que tiver interesse, vai buscar a Deus, vai se aproximar de Deus, vai clamar a Deus. E Ele fala também no versículo 7, como nós comentamos, Ele fala sobre o arrependimento. Porque no caminho obstinado ao pecado, jamais se encontrará esse favor. Não se pode encontrar o favor de Deus num caminho mau, num caminho ruim. Preste atenção, estamos falando do Deus grandioso em perdoar. O nosso Deus é a referência do perfeito perdão, a gente sabe disso. Ele é grandioso em perdoar. Quando se fala de perdão, já logo pensamos em Deus, no grandioso perdão de Deus. Sabemos que este perdão de Deus é ilimitado e constante, desde que verdadeiramente haja arrependimento em nossos corações. Deus não vai ficar marcando o pecado que a gente faz todos os dias para depois vir e, como diz o ditado, jogar em nossa cara. Não, Deus perdoa e Ele lança isso. A gente é que precisa de fato estar decidido quanto ao nosso posicionamento de fé em ir e não pecar mais. Que o pecado não seja uma condição, de repente o pecado seja uma exceção. Nós não queremos, mas somos humanos
mas que o pecado não se torne uma causa da nossa vida e que a gente se alimente do pecado. Preste atenção, Deus sempre terá perdão para nós, o perdão dele continua sobre nós. Precisamos lembrar que este Deus é grandioso em perdoar, porém, há um atributo condicionado a outro atributo. E estamos falando do amor de Deus em perdoar. Perdoar aquilo que somos reprovados diante da justiça de Deus. Mas também, Deus não aniquilará a sua justiça por conta do seu amor. Para que o pecador receba o perdão de Deus, Deus justifica aqueles que se arrependem dos seus pecados. Com os méritos de Cristo, este pecador agora ele é justificado. Portanto, está livre da ira, está livre do juízo, está livre da ação da justiça de Deus quanto ao pecado, porque foi justificado. Mas se alguém não busca ou não aceita receber esta justificação que vem através de Jesus Cristo, infelizmente, não poderá receber também a ação do amor de Deus para superar todo o peso do pecado. O amor de Deus é incondicional, isso a gente já sabe. É o amor ágape, é o amor sem medida, é o amor perfeito. O amor de Deus é incondicional, ele não propõe critérios para ele nos amar. Ele amou o mundo de tal maneira. O amor de Deus é ilimitado, o amor de Deus é para toda a humanidade. Mas para se alcançar o perdão existe condição. E esta condição chama-se arrependimento e conversão. Precisamos entender e nos apropriar do perdão de Deus sobre a nossa vida. Portanto, ao reconhecer a necessidade, é preciso chegar-se ao que é grandioso. Para nós concluirmos, gostaria de fazer menção do texto de Tiago, capítulo 4, versículo 8. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Quando a gente se achega a Deus, Ele também se chega a nós. Quando nós se aproximamos do Senhor, Ele se aproxima de nós. Deus não está distante de ninguém. É o ser humano que se afasta de Deus. Quanto mais nós buscarmos ao Senhor, mais perto dEle nós estaremos. E quanto mais perto dEle nós estivermos, mais protegidos contra o pecado nós estaremos. Em vista às promessas grandiosas de Deus, nós pecadores somos insistentemente convidados a aceitar o convite do Evangelho enquanto ainda se tem a oportunidade. Que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.